Jesus cometeu erros. Ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Jesus na teologia e tudo mais, na doutrina católica, Jesus ele só veio aqui uma vez? Na Bíblia, sim, só uma vez. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, houve a primeira vinda. A primeira vinda foi em Bethlehem, Belém, quando ele nasceu, da Virgem Maria e de São José. Passou 30 anos, não vamos discutir se é 30, 33, tá? Que seja, 30. 30 anos, morreu com 33 anos, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e voltará para a conclusão da obra. O juízo final. Tem o juízo final? Tem. Então ele voltará para concluir a obra do Pai. Será terrível o juízo final? Não, será maravilhoso. É que nós temos uma ideia, a nossa ideia de morte é muito assustadora, né? Morte nos assusta. Todo mundo tem medo da morte. Tem mesmo. Rapaz, quero não. Se eu pudesse segurar mais um pouquinho, aguenta lá. É que lidar com a finitude é difícil. Por que o diagnóstico do câncer, quando uma pessoa pega, ela treme na base? Por quê? Porque por mais que ela sabe do fim, o diagnóstico parece uma sentença de morte. Sim, quando você tem um diagnóstico como esse, você meio que tem os seus dias contados. Entendeu? Todos nós temos. A gente protela muito esse pensamento. Mas não saber quando você vai morrer é diferente de saber quando você vai morrer. Todo ser humano tem dificuldade de lidar com a finitude. Então, Porque isso faz com que a morte pareça uma coisa horrenda. Como se fosse o final de um ciclo. Fosse um ponto final da minha história. E de novo citando Santo Agostinho, é apenas um outro lado do caminho. É uma continuidade. É uma continuidade. Na verdade, Nossa, eu tenho um pouco de inveja de vocês, porque, assim... Eu não acredito, meu pai, minha mãe, eles estão lá no céu. E eu gosto de pensar, pode acreditar que eu estou te dizendo, quando você pensar numa pessoa que morreu, até breve, a gente vai se encontrar. Vai ser legal. Vai ser feliz. Porque assim, eu acredito em Deus, acredito mesmo. Mas essa minha crença em Deus, ela não segue dogmas de igreja, de religiões. Mas não segue, não precisa. Então, mas aí que tá. Vamos lá. O que eu tô dizendo quer dizer que eu acredito em Deus, mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Isso não é dogma. Isso não é dogma, cara. Vida após a morte não é dogma. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a virgindade de Maria. Dogma é outra coisa. Mas uma pessoa você acredita religiosa... em Deus, Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após morte. Isso não é dogma de papa? Então, mas pera aí que deixa eu reformular. É que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital horrenda, vergonhosa, tanto que Paulo vai dizer assim, é uma vergonha. Cara, os romanos... E é muito interessante que o símbolo do cristianismo tenha se tornado a cruz, que é algo que era vergonhosíssimo. Vergonhoso, ignominiosa a palavra de Paulo. Cara, a cruz era uma forma que não é exclusividade dos romanos. Eles aprenderam dos persas, que aprenderam dos outros. E foi ficando cada vez mais terrível. Era empalação, mas o cara morria muito cedo, passou para a cruz para durar mais. Era um espetáculo. Você acha que quando Jesus estava indo para morrer, que eles pegaram aquele agricultor, voltando do trabalho, chamado Cirineu, e falaram, carregue a cruz, é por piedade de Jesus? Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído 2 vezes. Ele ia morrer, eu fiz a peregrinação. Agora,
Subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado quinta, sexta, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Os romanos faziam aquilo com a crueldade, a morte na cruz. E com uma, eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele queria dizer, ó, não se metam conosco. Se você se meter, é isso aqui, ó, que vai sobrar para você. É isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Ele literalmente não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim. Isso sim. não é dogma. Mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. As faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria. Faça esse corte aqui mal feito que você vai ver. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que ele cometeu erros, ele estava preso à sua cultura. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Então, respondendo à tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras denominações. Eles dizem que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso, que ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe. Uma outra teologia. Para nós católicos, não. Mas ele, São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, está lá em Efésios, de toda a sua divindade, tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento, menos no pecado. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres, onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias.